Continuando então na tela NFE Detalhe, vamos ver agora como foi desenvolvido o código para cadastrar aqui os dados do transporte. Então eu tenho aqui a aba Transporte. Na aba Transporte eu tenho aqui o formulário, aliás, o form transporte, tá? Então dentro deste form eu tenho aqui os atributos, né, do NFE Transporte VO, que é o CPF CNPJ, razão social, inscrição estadual, UF, cidade, logradouro, código IBGE da cidade, CFOP, base de cálculo, alíquota, valor de serviço, ICMS retido, UF, placa e RNTC. Esses dados, tá, eles não são de informação obrigatória, tá? A informação desses dados são opcionais. Então, todos os atributos aqui desses campos, né, estão desmarcados aqui. O atributo requerido estão todos desmarcados. A propriedade VO Class Name foi definido aqui como com.t2tirp.nfe.java.nfe transporte VO. Como nos outros forms desta tela, né, nós não temos aqui também nenhum botão vinculado, tá? O controle está sendo feito lá da mesma forma que os outros forms que nós vimos aí anteriormente, né, que é o form entrega retirada e o form destinatário, ok? Então aqui no código fonte eu crio aqui um objeto transporte controller da classe transporte NFE controller. Aqui no construtor eu instancio este objeto e defino o form controller do meu form transporte, tá? Eu defino esse controller como o transporte controller. Aqui no pacote com.t2tirp.nfe.cliente eu tenho a classe transporte NFE controller. Eu tenho a definição da ação do servidor, que é o transporte NFE action. Então aqui no lado do servidor, no pacote com.t2tirp.nfe.servidor, eu tenho aqui a classe transporte NFE action, tá? Eu tenho aqui no método getRequestName o nome desta ação, que é o transporte NFE action, ok? Continuando aqui no controller, eu tenho o método loadData, tá? Esse método loadData, ele é chamado lá da mesma forma que nós vimos anteriormente. Então aqui na classe dados NFE controller, aqui no método loadDataCompleted, eu tenho aqui a definição do ID da nota fiscal cabeçalho, tá? Do transporte controller, e logo depois eu busco aqui o form controller e chamo o método reload. Então ele vai executar aí o método loadData, tá? Lembrando que aqui também tem o método setPK, onde nós vamos setar o valor do ID da NFE cabeçalho. Então eu utilizo aqui o método getData da classe clientUtils, informando qual que é a ação do servidor e a ação a ser executada, tá? Então no caso aqui uma ação de load, e passo como parâmetro também o ID da nota fiscal cabeçalho. Então aqui no transporte NFE action eu identifico que é uma ação de load, tá? E executo o método load. Ao executar o método load, eu busco o parâmetro, que é o ID da nota fiscal cabeçalho, crio uma conexão com o banco, defino um critério, NFE transporte VO, defino uma restrição, né? Adiciono uma restrição, o ID da nota fiscal cabeçalho, tá? Vai ser o valor informado aqui, né? Buscado pelo parâmetro, informado lá pelo lado do cliente. Busco esses dados no banco de dados e retorno para o cliente. Ok? Continuando, nós temos o método insertRecord.
Esse método novamente não está realizando nenhuma requisição para o servidor, tá? Então não está sendo gravado no momento os dados no banco de dados, está sendo feito da mesma forma que os outros forms. Ele vai ser gravado aqui no método insert record, aqui do dados NFE controller, onde nós iremos chamar aqui o método save, tá? Do form transport. Se esse método save for executado sem problemas, ele vai buscar os dados desse formulário, né, os dados do transporte, e passar aí como parâmetro, através aí como parâmetro do método getData, né, da classe clientUtils. Então, lá no servidor, na classe dados NFE action, ele vai aqui inserir os dados no método insert. Primeiro ele busca os dados aqui do transporte, tá? E realiza a gravação dos dados aqui, onde primeiro é definido o NFE cabeçalho e logo depois salva esses dados no banco de dados, ok? O método update também da mesma forma, não é salvo nada no banco de dados, né? Ele vai ser salvo aqui no dados NFE action, tá? Primeiro nós vamos aqui visualizar o método update record, onde o procedimento é o mesmo para o insert. Executa o método save, se ocorrer tudo bem, busca os dados do transporte e passa aqui como parâmetro do método getData. Aí lá na classe dados NFE action, executa aqui o método update, busca os dados do transporte e logo depois realiza a atualização desses dados, né, dos dados do transporte desta NFE. Ok? Bom, então dessa forma nós visualizamos o código-fonte de controle dos dados do transporte da NFE.